Olá, pessoal. Sou Rocimar Santos Oliani, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. E hoje estamos aqui para mais um podcast do Cinep Paraná e com um convidado muito especial. Teríamos aqui o prazer hoje de receber o Dr. Sérgio Antônio Antoniucci. O Dr. Sérgio vai conversar com a gente sobre o tema entendendo melhor sobre o transtorno do espectro autista. Olá, doutor Sérgio, tudo bem com o senhor? É um prazer estar aqui. Muito bom tê-lo aqui com a gente hoje. Doutor Sérgio, eu gostaria, primeiro, para a gente poder iniciar, que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Doutor Sérgio é médico, neurologista e pediátrico, né? O senhor poderia falar um pouquinho da sua trajetória para a gente? Sim, já trabalho há muitos anos, há 30 anos, mas praticamente, que eu comecei a trabalhar aqui, quando cheguei de volta com a especialização, depois fiz mestrado, doutorado. A minha principal área é no Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas, né, onde eu sou professor, e quando eu cheguei, já comecei a trabalhar na área de aprendizagem, na área de autismo, na área de epilepsia, né, e várias outras doenças neurológicas, e na formação de médicos, pediatras, de estudantes de medicina, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga. Nós temos um atendimento lá assistencial e também de pesquisa. Eu orientei várias teses já para profissionais não médicos, né? Inclusive na área de autismo e outras áreas. O interessante, já que vamos falar do autismo, quando eu cheguei na década de 80, 90, víamos um caso de autismo, eu chamava os estudantes, olha, venham ver um autismo, olha que interessante. E hoje temos muito autista, né? Houve uma mudança assim, excepcional, uma coisa assim, muito exponencial, grande, né? Digo, sabe? E é justamente esse tema vem gerando, inclusive, no nosso podcast anterior, nós conversamos até com a Giane Meri da Mata, para falar um pouquinho, até ela só deu uma entrada, na verdade, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do autismo, né? Então, eu acho que até para poder esclarecer para o nosso público, porque às vezes existe um achismo muito grande, né? Existem alguns equívocos quando nós falamos sobre o transtorno do espectro autista. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é justamente o que é autismo, né? O que seria o transtorno do espectro autista? Bem, primeiro ponto importante saber que ele não é uma doença, né? O transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento. E, basicamente, o quadro é uma dificuldade na comunicação, na socialização e movimentos estereotipados e repetidos. Esse é um quadro em que faz você pensar no autismo. Mas eu sempre digo, primeiro, tem vários graus, né? É muito comum, por exemplo, atender uma criança com autismo e vemos que o pai ou a mãe também tem quadro de autismo. E são profissionais liberais, médicos, engenheiros, de várias áreas. Então, nós temos autismo de alta funcionalidade e temos autismos graves. Isso nós podemos depois tentar analisar a diferença. Isso é muito importante. Mas um ponto importante, que muitas vezes eu vejo professores, colegas ou pais, meu filho é autista, tem problema na escola porque ele é autista. Não, a preocupação que temos que ter que são as comorbidades que são mais difíceis de tratar. Então, eu tenho visto que muitos autistas deixam de ser autistas. Mas as dificuldades de aprendizagem, autismo tem dislexia, tem descalculia, tem dificuldade de motricidade, ele tem uma dificuldade na escrita, às vezes ele é muito bem até verbalmente na aprendizagem, e tem o TOD, o opositor desafiante, problema de conduta, depressão, gente. Autismo, uma criança com autismo, se ela está numa escola em que a inclusão não é tão eficiente, essa criança pode apresentar depressão. Pode chegar na adolescência, evoluir para um quadro de bipolaridade, um quadro de toque. Então, a mensagem é assim, existem vários graus do autismo e que existem as comorbidades que temos que tratar, muitas vezes, mais as comorbidades. Tá? Perfeito, doutor Sérgio. Então, só para o nosso público poder entender, por exemplo,
o autismo, como que a gente pode pensar num diagnóstico? Por exemplo, quando eu falo da questão do achismo, né, que muitas vezes acontece, seja nas escolas, seja às vezes por profissionais, pelos próprios pais, né? Então, hoje, puxa, todo mundo na ansiedade de saber se a criança é autista ou não. Então, por exemplo, nós tivemos agora um problema sério em relação à pandemia, né? E a questão da pandemia gerou, sim, um atraso no desenvolvimento de muitas crianças. Só que, por exemplo, uma criança que apresenta ecolalia, dá para dizer que essa criança é autista? Não. Uma criança que anda somente na ponta dos pés de vez em quando, ela é autista? Ou quando uma criança assiste a Peppa e fica se Isso, movimentando, é perfeito. uma alegria. Uhum, Não, perfeito. não. O autismo, muitas vezes, tem que entender assim. O autismo tem que ter um quadro completo. Tem que ter... São vários sintomas juntos. Só, por exemplo, muitas crianças só têm problema de comunicação. E a pandemia foi complicadíssima. Nossos filhos, netos, ficaram em casa com TV, com celular, e não tinham o que fazer, porque não podiam sair. Né? Eu tenho casos lá, uma babá ficava, os pais trabalhavam fora, ou mesmo em casa, mas num outro quarto, era televisão, era celular, porque tinha que acalmar a criança. E ocorreram atrasos de desenvolvimento, sintomas que lembram o autismo, né? É uma criança que se isola, mas não tem a estereotipia, não tem os problemas sensoriais que nós temos que falar. Então, tem que ter um quadro mais completo. E tem que cuidar de não fazer diagnóstico. Agora, é interessante, né? Segunda-feira vimos uma mãe que ela queria que o filho fosse autista, sabe? Porque ela queria ganhar uma pensão do Estado. Uhum. Então, você vê como a coisa ficou muito complexa. Agora, se a criança já tinha sintomas de autismo, esse isolamento ainda exacerbou esses sintomas. E para descobrir, para fazer o diagnóstico, no caso de uma criança que ainda teve essa questão da pandemia, então ela mascarou de alguma forma porque já teve o atraso. Como fazer esse diagnóstico ser assertivo? Primeiro se vê, depois, por exemplo, que a criança tem que ter dificuldades sensoriais, por exemplo, sons e tal. A criança tem que ter dificuldade de se comunicar com o outro, expressar, né? De expressar, por exemplo, a linguagem, não só a ecolalia, mas não tem diálogo, dependendo da idade, não tem, ela não aponta, ela não olha, entende? Ela se isola, não procura outras crianças, tem vários fatores para você pensar. Mas o que eu vejo é que quando é comportamental, retornou à escola presencial, às vezes um pouco de estimulação com a fonoaudióloga, com a terapia, né? Ou às vezes uma profissional que vai em casa e faça um atendimento terapêutico de estimular, né, a criança. A criança dá Poxa, curou do quadro? Não, é porque era o fator ambiental, era o fator principal. Então, eu vejo isso. Não é o quadro completo e melhora mudando o comportamento. Então, é estudo de comportamento, então precisa ser feita uma análise muito criteriosa, né? Correto? Qual a idade, ou se tem uma melhor idade para a gente poder fazer esse diagnóstico? Como que é? Nós, por exemplo, lá, eu estou orientando uma tese para nós identificarmos sinais de riscos de crianças abaixo dos 18 meses. Inclusive, para identificarmos crianças que têm um potencial risco de ser autismo. Nós não chamamos de autista. Esses dias criticaram, olha, uma criança de 1 ano tem médicos falando de autismo. Não, nós temos que ver esses sinais. Por exemplo, antes de 1 ano, eu vejo crianças que ao amamentar não olham para os pais, a criança não sorri, não acompanha, não brinca de esconde-esconde, chega a ter estereotipia, sabe? Fica olhando a mãozinha, fica mexendo assim. Ela não te olha, é diferente da surdez. A surdez, a criança não desenvolve a lalação. Por exemplo, 8 meses, a criança tem que estar lá, não, tem que ter a lalação. Ela não tem. E se ela não tem, mas ela olha, gente, é muito mais para a surdez. Mas o autismo não brinca. Chegou com 1 ano e pouco, não dá tchau, não bate palma, não aponta, não olha, pega na mão das crianças, da mãe, já não aceita alguns alimentos, né? O barulho, multidão, não aceita, às vezes, carinho,
sabe? Você tem que começar a pensar, poxa, essa criança é diferente, gente. Né? Mostra a mão, não mostra, mostra. Às vezes a criança tem 2 anos, ela está ainda no pá, né? Não entende as ordens simples. Né? Então, gente, você tem que dizer, essa criança tem sinais de risco, eu acho que tem que tratar com um programa de estimulação. Não precisa fazer aquele programa intensivo, né? Isso. Mas eu estou dizendo assim, não deixa, vamos esperar até os 4 anos. Não vamos fazer isso. Vamos começar Comece a fazer já. Então, você vê. Na dúvida... Precocemente a criança, principalmente, esses são os casos que na pandemia começaram a aparecer muito. Né? Mais atraso de linguagem. Tá? Então, nessa idade. Depois dos 2 anos, né, aí, às vezes, fica mais fácil de ver. Né? Por exemplo, a criança ela continua se isolando, ela tem as estereotipias, ela não entende as brincadeiras, né? Ela tem a ecolalia, né? Ela se apega a alguns objetos, né? Não brinca com o brinquedo, gente. Isso antes dos 2 anos, ela fica mexendo os brinquedos, mexe a rodinha, vê uma boneca, a criança foge da boneca, aquele olhar da boneca, né? E também tem que começar a ver, aos 2 anos, a criança ela não sai da garatuja, sabe? Ela fica na garatuja. Né? Então, na escola, ela se isola, ela não quer ficar com as crianças, né? Ela não é uma criança alegre, que ela não entende, ela não tem uma empatia, sabe? Ela não entende o que o outro pensa, sabe? Essas são as dificuldades da criança na vida diária, né? Na vida diária. E é possível, a alimentação, ela só quer comer miojo, não aceita frutas e verduras. De uma forma intensa. Né? Entendi. E exames? Que exames são importantes para identificar a causa do autismo? Primeiro, outro ponto importante. O médico, a fonoaudióloga, terapia ocupacional, musicoterapeuta, psicóloga, assim, ela tem condições de, estudando qualquer instrumento, por exemplo, DSM-5. Então, o exame clínico é o mais importante. Tá? Vejam bem, não é exame complementar médico, é o exame clínico. Eu até brinco, minha secretária, quando é um caso novo, entrou no portão, ela diz, chegou um autista, um caso novo. De olhar para a criança, você já vê que ela tem. E se você usar alguns instrumentos, não precisa aplicar, mas assim, os itens principais. Nós usamos muito o DSM-5, o CARS, que está disponível, tem o ATAS, tem os instrumentos simples que qualquer profissional, pediatra, pode identificar. É interessante que nossos pacientes, muitas vezes, vêm pelos professores, gente. Professores na educação infantil, no 1º ano, vem pelos vizinhos, pelos avós, pelos familiares. Né? Aí também o cuidado do que passar ao pai, né? Isso. Do como, então, né? Você tem que ter esses sinais, às vezes esses sinais. Vamos fazer uma avaliação mais profunda com uma pessoa especializada. Isso é importante. Mas eu vejo que não há necessidade de ser um super especialista para você já, pelo menos, pensar no autismo. Entendo. Então, por exemplo, ontem eu vi um caso, eu falei, gente, eu não vou fazer uma ressonância magnética, fazer uma anestesia agora. Vamos esperar. A criança não tem nenhum sintoma de paralisia anormal. Né? Não precisa fazer um eletroencefalograma, porque ela não tem sinal de crises. Então, você vê, todos esses exames são agressivos de uma certa forma. Eu falei, olha, gente, vamos planejar um tratamento já agora mesmo nas férias, porque esse é o mais importante. Depois os exames fazemos lá na evolução, porque fazer uma ressonância magnética numa criança que tem um quadro, podemos falar de etiologia em seguida, ela não vai mudar o tratamento, o enfoque. Vocês estão estressados, já estamos aqui em forma de luto, o médico, você vê que o médico fica preocupado de dar o diagnóstico, mas vamos arregaçar as mangas e vamos começar a atender, porque a criança é novinha, ela é uma criança de 2 anos, e as perspectivas são boas quando o diagnóstico é precoce. E essa criança teve problemas na pandemia, ficou em casa. Então, tem fator ambiental. Essa é uma criança que eu digo assim, como é que vai ser no futuro? Eu falei, não, vamos trabalhar. De forma preventiva, já para ganhar tempo, né? E quais são as causas? Por que está aumentando cada vez mais a incidência de casos?
Esse é um ponto chave. Temos muito mesmo, sabe? Existe, o que mais se comentam é que nós estamos fazendo o diagnóstico. Estamos vendo o autismo. Por exemplo, antes eu via uma deficiência mental, uma paralisia cerebral, e tinha alguns sinais de autismo. A criança não olhava, não brincava, se isolava, né? Atraso da linguagem. Então, nós chamávamos assim, é uma deficiência mental com traços autistas. Hoje, o enfoque ficou diferente. Valorizam o autismo. E, às vezes, é um autismo muito sutil, muito leve. Então, então, um dos pontos é como estão sendo enfocados os quadros clínicos. Mas, como eu até te falei hoje, eu saí do berçário do hospital lá. Então, vi crianças de 600 gramas no respirador, tem uma hemorragia cerebral. Hoje nós salvamos essas crianças, 550 gramas, 600 gramas. Então, tem mais risco de aprendizagem, mais risco de autismo. Hoje, nós temos pais idosos tendo filhos, por causa da logística da vida. Mudou muito, né? Temos muitas doenças psiquiátricas. Né? Isso é importante. Né? A gente vê, eu faço a história, tem na família depressão grave, principalmente no primeiro grau, esquizofrenia, o gen é muito próximo. Então, tem vários fatores, por exemplo, fertilização in vitro é um dado de risco, né? Trombofilia e doenças na gestação, no nascimento. Então, existem fatores ambientais, mas existe um grupo grande, eu diria uns 30%, que não sabemos por que eles estão tendo autismo. Ainda tem autismo. Só para a gente poder aqui voltar nessa questão como se classifica o autismo. A classificação do leve, moderado, como é feita essa classificação? A classificação, se você pega o DSM-5, ele diz lá, casos leves precisam de pouca terapia. Casos moderados, um pouco mais de terapias, não demais. E graves que precisam de muita terapia. Isso é falho. Né? Isso vai mudar. Nós temos muitos tipos de autistas. Nós temos autistas que são bem inteligentes, entendem tudo, mas não são verbais. Temos autistas que leem, que escrevem, mas têm um nível cognitivo baixo. Então, nós enfocamos assim. Por exemplo, uma criança que não é verbal, tem uma dificuldade para compreender, não compreende, tem um atraso intelectual, tem muitas estereotipias, isso é um caso grave. Mas uma criança, ela pode estar precisando de pedagogia, fonoaudiologia e tal, mas ela está acompanhando o ensino regular com apoio. É leve, você viu? Ela precisa de muito apoio, mas ela acompanha. Então, depende muito da clínica, do rendimento da criança, né? Por exemplo, a criança ela pode ter necessidade de pedagogo, de apoio na escola e tal, mas ela, se for analisar o número de terapias, ela é moderada ou grave. Então, depende muito da clínica. Isso vai mudar, vai ter que ter uma classificação clínica. E vai ter vários graus de autismo, vários graus. Sabe? Doutor Sérgio, quais são as terapias mais indicadas com evidências científicas? E sem evidência. Isso é uma... Eu morro disso. Com e sem, isso mesmo. Então, por exemplo, as terapias comportamentais, né? Por exemplo, o ABA, né? o Denver, né? Tem várias outras, né? São técnicas que têm trabalhos que mostram que têm eficácia. Né? Já foi comprovado. Comprovadas, né? E existe, às vezes, técnica só de trabalhar uma estimulação global, não precisa nem ser, às vezes, um teste, uma técnica específica, padronizada. Por exemplo, nos quadros graves, você tem que fazer um trabalho intensivo. Né? Intensivo, você viu o que é intensivo? Eu fico preocupado quando é solicitado 40 horas semanais. Você vai estudar lá, olha, o ABA, lá, análise de comportamento aplicada, mostra que 40 horas a criança melhora, gente. Acaba estressando a criança. Olha, às vezes eu digo, tadinha dessa criança. Ela fica lá 8 horas, e às vezes de uma forma repetitiva. Então, já surgiram algumas técnicas mais naturalistas.
Que eles viram, os profissionais viram que tem que fazer técnicas mais gostosas para a criança, não ficar naquele quadro repetitivo, no quadro exigente. Isso melhorou muito, sabe? Então, eu tenho visto só que não adianta fazer 1 hora por semana de fundo, 1 hora de ABA, 1 hora de Denver. Isso é o triste, porque é caro. Não é todo mundo que tem experiência. Né? Então, mas essas técnicas são comprovadas, sabe? E melhoram mesmo as crianças. Ajudam bastante para desenvolver as habilidades, né? E o senhor mencionou a questão do papel do tratamento medicamentoso. Como que o senhor vê? Às vezes o pessoal tem uma expectativa muito grande, uma ansiedade, né? Que a ação medicamentosa muitas vezes vai resolver o problema. Como que é isso? Depois nós podemos comentar que as técnicas, eu tenho que falar das técnicas que não têm evidência científica, sabe? Isso é importante. Então, o médico, o que o médico faz no autismo? Qual que é o papel do médico? Né? Às vezes, as famílias chegam com uma esperança, né, que o médico é o que vai resolver tudo, toda a situação. Eu acho importante nós avaliarmos, por exemplo, as dificuldades, como eu falei. Olha, essa criança ela tem dificuldade principal na linguagem. Ela fala, mas ela não tem diálogo. Isso é um dado, às vezes. Ela não consegue ter uma conversação. Não consegue expressar aquilo que sente, né? E precisa trabalhar isso. Comunicação social. Né? E precisa trabalhar, por exemplo, às vezes vai na fono, não é trabalhar a fala só, você tem que trabalhar a comunicação, o contato, a socialização, para depois trabalhar a fala. Mas ele não fala, mas espera, primeiro ele tem que estar no ambiente. Né? Então, esse é o papel do médico, ver, às vezes, as causas. Tem causas, né, depois pode falar, além dos outros exames, né, as causas genéticas, você pode pesquisar, porque conforme a alteração genética, você pode orientar algum tratamento. Tá? E o medicamento, o que nós podemos ajudar? Né? E, às vezes, até eu brinco, os medicamentos que existem são aqueles medicamentos que vocês, pais, não devem ler a bula. Acredite no médico, está aqui o celular do médico, daqui uma semana me fala como é que está. Isso é importante saber, porque fala em medicamentos, nós somos criticados. E temos que cuidar, porque às vezes medicamos demais. Depois nós podemos falar. Então, existem, por exemplo, como eu falei, um medicamento para curar o autismo não tem. Né? Mas aquela criança que tem muita estereotipia, e gira, e corre, pô, a medicação pode ajudar, pode mudar o caminho dessa criança. Uma criança que está na escola incluída e fica empurrando outras crianças, batendo nas crianças. Então, existe um medicamento para os sintomas. Concordo que, às vezes, nós sofremos, damos um medicamento, não funciona, damos outro. Tem os efeitos colaterais, né? Por exemplo, medicamentos que têm evidência científica. Risperidona e aripiprazol, que todos conhecem. Às vezes toma risperidona e engorda 1 quilo por semana. Não dá para usar. Entendeu? Então, por isso que eu digo, gente, nós temos que tentar, observamos 1 a 2 semanas. Né? Daí existem crianças que, principalmente nos de melhor potencial, de adolescente, esses remédios tipo Ritalina, outros estimulantes, funcionam. No autismo grave, não é tão eficaz. Depressão. Depois podemos comentar os quadros leves que estão incluídos, adolescentes, sofrem bullying na escola, né, ficam tendo que acompanhar o programa escolar e eles são muito defasados, entram em depressão. Então, teve uma criança, né, que tem autismo leve, mas chora, pensa em morrer, tem sintomas somáticos, dói a barriga e tal. Então, mas tem depressão, mesmo autismo, transtorno espectro autismo moderado, tem sintomas de depressão. Começam a ficar triste em casa e choram. Então, existem os antidepressivos. Isso é muito importante saber. O sono, não dorme. Tem crianças que melhoram muito com a melatonina, mas não são todos. Algumas vezes, né, às vezes a nossa vida está terrível. Nós acordamos 10 vezes por noite. Né? Tem que usar medicamento para o sono. Eu sou meio assim, você tem que pensar na família. Essa criança não dorme, no outro dia ela fica irritada na escola.
Não se concentra. Então, você vê, nós tratamos os sintomas. Pena que não temos medicação milagrosa. O canabidiol. Né? Eu sou um que também uso, em alguns casos, o canabidiol. Tem seu lugar, mas também é 30%, 40%. É um medicamento a mais. Né? Hoje, todo mundo quer tomar canabidiol. Né? Vale a pena tentar, pode melhorar a atenção, pode melhorar o comportamento. Então, você vê, em termos de medicamentos, nós tentamos ajudar. E os medicamentos podem facilitar as terapias. Mas tem que jogar bem assim, jogo bem franco com os pais. Olha, eu sei que são os efeitos que podem ocorrer, você tem meu celular, entra em contato comigo se precisar, para os pais terem confiança de usar o medicamento. Quando o senhor falou dos medicamentos, acho que é importante também reforçar aqui, porque, às vezes, puxa, as mães conversando, um medicamento parece que ele é milagroso para uma criança, e daí vem aquela história, puxa, por que, de repente, você não procura para o seu filho também? Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, não? Não, e nós não sabemos qual criança que vai responder mais ao medicamento. É que nem a depressão no adulto. Você toma um medicamento, por exemplo, o depressivo. Tem um antidepressivo que age na serotonina, tem outro que age na dopamina. Então, às vezes, as pessoas têm que saber que você tem que mudar o medicamento. Às vezes, eu uso o medicamento para concentração, a mãe liga, ó, ele quer derrubar as paredes. Né? Então, cada pessoa é uma pessoa, sabe? Então, mas eu acho que é válido, tem o seu lugar. Só que não é o milagre que nós queríamos, não é aquela ajuda tão espetacular que a gente queria. Tá. Doutor, antes, para a gente não acabar esquecendo, os tratamentos sem evidência científica. Esse é um aspecto eu, quando vejo um paciente que está usando, por exemplo, vitamina D, né? Tem terapia com vitamina D. Vitamina D é até 60 miligramas no sangue. Essa criança estava com 200 miligramas. Importava da Suíça. Né? Eu falei, gente, olha, vocês podem usar a vitamina D, mas, cuidado, não exagerem. Eu não sou mais assim tão radical. Não, isso não tem evidência, sabe? Eu acho que a família precisa de um apoio. Você quer usar ômega 3? Né? Eu brinco aqui, hoje eu tentei usar ômega 3, queria ver se melhorava. Mas tem pessoas que usam ômega 3 e acreditam no ômega 3 e melhora muito. Esse é um aspecto eu não gosto de entrar muito nesse assunto, senão daqui a pouco eu vou ser muito criticado. Mas se você tem fé... Eu vejo doenças graves, neurológicas, quando a família quer melhorar, a criança quer melhorar, melhora. Existe isso, existe a vontade de querer melhorar. Mas, por exemplo, as dietas. Eu tenho pacientes com dieta. Porque se a pessoa tem problema com o glúten, se ele não se alimentar adequadamente, irrita o autismo. Mas não é a causa do autismo, não é o intestino. Eu tenho pacientes, dieta lactose e tal, tem que, como qualquer outra criança, eles ficam muito irritados. Por exemplo, ozonioterapia. Eu tenho um paciente, olha, estou usando ozonioterapia retal, poxa, pessoal bem esclarecido, né? Falei, olha, não tem evidência científica, mas a família diz, eu quero. Até eu acho agressivo fazer, né, ozônio. Então, por exemplo, células troncos, né? Eu tenho um paciente que foi para a Tailândia, né? Gastou, sei lá, $30 mil, voltou, mas continua com todas as terapias, continua melhorando. Né? Os óleos, eu uso óleo essencial. Sabe o que eu faço na consulta? Eu digo, olha, me fale tudo que você está usando, não tenha medo. Eu só não gosto, por exemplo, quelantes, isso eu acho agressivo. Né? Quelantes. Por exemplo, a ecoterapia, a musicoterapia, olha, não tem uma evidência científica, mas a criança está bem, está gostando, a família participa. Então, tem que ser, sem evidências, tem que explicar para os pais, mas tem que respeitar aquelas terapias que não machucam a criança e que não atrapalham a vida economicamente do paciente. Perfeito. Esse é um ponto. Tem um ponto muito importante aqui, vai com certeza para todas as escolas associadas aqui do Cinep Paraná, vai ser importante porque a gente tem que fazer um trabalho sempre em conjunto, né? Família, escola, pensando nos profissionais especializados,
que o senhor poderia falar para a gente da participação da família, da escola, essa questão de tutoria, de inclusão, escola especial? O que o senhor gostaria de falar sobre tudo isso? Isso. Que se um dia infartar, tem que perguntar se não foi uma situação assim. Porque a gente, né, há 30 anos, a gente já consegue ser até frio em algumas situações, mas não em todas, né? Então, por exemplo, essa menina que eu vi ontem, 12 anos, está no 7º ano, ensino fundamental. Ela escreve frases silábicas. Ela sabe contar, somar unidades. Está lá no 7º. Ela chegou e a mãe diz, quando ela vai para a escola, ela chega a vomitar, dói a cabeça, se esconde. Na escola tem uma tutora que fica com ela, né, fica durante o intervalo para evitar bullying. A menina é um pouco gordinha, né? E ela, uma face triste, chora. Eu começo a perguntar da escola. A escola está tentando uma inclusão, mas depois eu fui ver o material. Ela senta lá no final da sala, na carteira, e a professora ensina lá o conteúdo, e a tutora tenta fazer algo parecido com o conteúdo. Eu falei, gente, essa criança... Eu vou fazer um laudo, nem pude fazer um para hoje, explicando que ela tem que receber, se ela vai ficar nessa série escolar, um conteúdo que ela possa entender. E eu digo, às vezes... Eu perguntei, ela já saiu da sala? Ela sai da sala e não se preocupa, menina. Eu sou da opinião que, às vezes, isso acontece em país desenvolvido. Ela vai numa outra sala, durante uma matéria de matemática, que ela não entende nada. Toda aquela barulho já incomoda. Tem crianças que têm que usar fone. Então, vocês vejam essa inclusão. Daí a mãe, mas a escola falou que se ela sair da sala, ela é excluída. Não, gente, ela está sofrendo. Eu vou te dar um antidepressivo, mas não adianta, o antidepressivo vai melhorar o ânimo dela, mas precisa melhorar o todo. Eu tenho crianças no 5º ano que não conhecem as letras. Então, a inclusão tem que mudar um pouco. E eu sou, ao contrário de que muita gente pode criticar, de um tempo que tinham classes mais lentas, classes especiais. Então, essa menina, ela tinha que ir num ensino mais direcionado para ela. Tipo antigas classes especiais, que tinham classes especiais boas, adequadas, e tinham classes especiais que eram um depósito, desculpe a palavra. Então, essa menina lá tem a PAI é para casos graves, e tem ela ali. Então, até de repente, se nós conseguirmos, se ela continuar com esse sofrimento, nós vamos ter que ter um trabalho em domicílio. Mas não é o homeschool. O homeschool, ela vai receber um programa e tem que fazer prova. Não, vai ter que ser um trabalho domiciliar e tem que discutir com a Secretaria de Educação. Então, vocês vejam, eu entre aspas, também sofri com essa situação, porque eu estou vendo que não tenho muita alternativa. Então, eu acho que a inclusão tem que ser feita, né, pode ser feita em crianças que têm um potencial de acompanhar a escola. Você pode saber que daqui a alguns anos, apesar de todas as discussões contrárias, a classe exclui e tal, essa criança está excluída. Eu tenho, por exemplo, tem algumas classes especiais. Tem um menino que é muito inteligente, mas não é verbal. Você vê, esse menino, ele não é grave no autismo. Ele é muito inteligente. Oralmente, por exemplo, com gestos, com desenhos, ele rende muito mais. Colocaram ele numa classe especial, querem colocar na escola especial. Esse menino surtou, pedindo, por favor, para sair de lá. Se sentiu excluído. Então, você vê como é difícil. Tá? Mas eu acho que, por exemplo, no ensino, vamos voltar ao SUS. Eu trabalho no SUS. Eu faço questão de trabalhar toda manhã lá no SUS, pacientes do SUS. Ali é mais complicado. Por quê? Exemplo, eles não têm terapia. Então, nós temos um programa que o Instituto ICO, que o CENEP trabalhou, CST, para pais e cuidadores. Não sei se você conhece. São 9 semanas. Nossa, os pais adoram aquelas 9 semanas, aprendem a ligar, a lidar, entendem o autismo, tudo legal. Que nem eu vi agora. E acabou 9 semanas. Daí, vamos achar aonde eles vão ser tratados pelo SUS.
Tem uma clínica na prefeitura. Ela vê fono uma vez por mês, terapeuta ocupacional uma vez, psicólogo uma vez por mês. Então, esse programa é muito interessante, mas eu acho que precisava ter um acompanhamento mensal. Então, as nossas crianças do SUS, sabe o que dói? Nós ficamos dando muito remédio para essas crianças, que não tem. E a escola? Tem 1.500 crianças para serem incluídas, tem 800 tutores. O tutor é para aquela criança que não consegue ir no banheiro. O tutor é para aquela criança. Então, falta ainda a capacitação, né? Eu acho que tem que ter mais tutores também, com outros objetivos. E em relação já que as escolas particulares, não vamos criticar aí demais, não, aquele médico e tal. Tem escolas que a família liga, tem vaga. Primeiro ano. Daí chega lá e diz, olha, tem vaga, mas aqui eu venho o laudo do Dr. Sérgio, ela tem uns sintomas de autismo e tal. Não tem mais vaga. Às vezes, não tem mesmo, porque tem 2 autistas na sala. Então, está muito difícil de conseguir colocar as crianças. Está faltando espaço para as crianças. Não tem espaço e realmente, às vezes, é uma situação muito problemática. Eu entendo, a escola ter muitas crianças com inclusão não é muito fácil de lidar, sabe? Embora é papel, de alguma forma, da família e da escola a gente trabalhar. Se a nossa realidade é essa hoje, eu acho que a gente tem que aprender como, então, lidar e capacitar pessoas para poder trabalhar com essas crianças. Né? Eu acho que... E você falou, esqueci de falar, capacitar a família. Isso. A família tem que... Eu sempre indico, olha, gente, na internet tem cursos de capacitação. O profissional que atende o seu filho, sua filha, tem que orientar vocês em casa. Família, eu digo, às vezes é a avó, às vezes é a babá, que tem que ter essa continuidade. É família, escola e terapia. Não é só terapia. Tem que ter essa parceria de uma forma muito efetiva, né? Que ela seja eficaz e efetiva. E qual o prognóstico, doutor Sérgio Antoniucci, das crianças com autismo? Tem umas coisas muito interessantes que, por exemplo, agora vamos falar coisas que me animam. Né? Vamos lá. Por exemplo, eu vejo autismo até, de repente, como eu já te falei, as crianças melhoram muito a comunicação, a socialização, e você tem que atender às comorbidades. Inclusive epilepsia. A gente tem uma tese agora de epilepsia e autismo. Né? Então, eu diria assim, a grande maioria melhora. Ser independente na vida é outra história, né? Vamos dizer. Mas sempre melhora. Inclusive, fizemos uma reunião lá no hospital, eu fiz questão, eu acredito que tem autismo que sai do autismo. Ele fica lá com seus toquezinhos, não tem muitos amigos, vai lá. Por exemplo, que eu tenho já adulto, eu tenho uns velhão lá que não saem do meu consultório. Eu peço para ir no neurologista ou psiquiatra de adulto, eles chegam lá, eu quero o doutor Sérgio, porque já tem vínculo. Né? Que bonito. Então, eu tenho várias evoluções, tem evoluções complicadas, nós não podemos comentar. Então, tem as crianças, por exemplo, eu tenho, por exemplo, meninos que estão incluídos na universidade. Esse é um outro ponto que um dia você pode convidar alguém aqui da universidade, ou na Católica, tem um psicólogo, todas elas, Católica, Positivo, Federal, eles têm um programa. E é espetacular de apoio psicopedagógico. Então, você vê, eu acompanhei ele desde, às vezes, tem um menino, o Érico. O Érico, eu posso falar porque ele apareceu na televisão, conhece as ruas, trabalha lá na Assembleia, né? O Érico, ele chegou com 2 anos. A professora de educação infantil tinha lá 10 alunos. Puxa, o Érico não olha, não entende e tal. E o Érico faz faculdade. Ele faz uma faculdade, cálculos, ele tira 10. Né? E os outros lutam para tirar 6, sabe? Então, ele tem uma potencialidade. Então, você vê, esses são os casos que nos animam muito. Então, mas depende do potencial, de 2 coisas, cognitivo, intelectual da criança, e linguagem. Por exemplo, tenho casos que são alunos da medicina. Até eu brinco, olha, você vai ter que ser ou patologista, você não olha para as pessoas, né? Ou
ver radiologista, né? Trabalhar com algo mais tecnológico. Agora, esse autismo grave, sem linguagem, agressividade, é o mais difícil. hiperatividade. Esse você tem que tentar controlá-los. Ele não vai ser difícil ele incluir numa empresa e tal. E tem que cuidar, isso as famílias têm que saber. Chegou na adolescência, se ele começa a ter alucinações, isso existe. Tem que falar essa realidade. Às vezes, eles podem evoluir para um quadro psicótico, esquizofrenia, às vezes uma depressão, né? Então, eles podem fazer uma mudança do quadro de autismo para um outro quadro. Tem que ficar muito atento, então. Mas é para mais graves. Mas eu sempre digo, sempre vai melhorar. Nós queremos que seja o mais independente possível. Quando a gente fala muito de crianças autistas, né? E pouco é falado de adultos autistas. Então, o que dá para falar sobre os adultos autistas? E eu gostei que o senhor falou de inclusão na faculdade. É claro que desenvolvendo ao longo da vida as habilidades específicas e mesmo essa questão da socialização. Como que o senhor vê a questão da inclusão na faculdade? Eu tenho uma pessoa que foi lá no consultório por outros motivos, e o pai dela tem 75 anos. 75 anos. Falei, ó, seu pai é autista. Ela me contou todos os... E vocês sobreviveram com o teu pai, né? Tantos anos, eu brinco, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo, vem a família, daí eu vejo que o avô, e sofreram muito, sabe? São os autistas de alta funcionalidade, eles trabalham, às vezes, em banco, na parte financeira, eles são excelentes, trabalham em tecnologias, né? Principalmente na área de engenharia, tá? E esses autistas adultos, eles têm muita ansiedade. Eu falei aqui, ó, ansiedade, depressão que surge na adolescência, que nem essa menina, e às vezes o médico que o atende tem que saber perguntar como foi lá atrás, como que era na sala de aula, como era na adolescência, que essa pessoa ela precisa de uma terapia para ajudar a sobreviver no nosso mundo, no nosso meio, sabe? Que a psicoterapia ela é importante nesse momento. Então, tem muitos autistas que estão tratados por, às vezes, mesmo bipolaridade, ansiedade, depressão. E é muito mesmo, sabe? Eu olho assim, às vezes eu já digo a essa pessoa, só de olhar, e sofreu. Então, tem que entender e procurar terapia. Só que tem que procurar uma psicóloga ou um psiquiatra que entenda de autismo. Doutor Sérgio, eu acho que é um assunto ainda que nós precisaremos conversar mais e mais, né? Eu acho assim que tudo que a gente puder levar de informação, que gere reflexão e cause nas pessoas conscientização sobre os temas, né? Esses assuntos abordados, é muito importante. Sobre esse tema, falando sobre o espectro autista, que mensagem o senhor poderia deixar aqui agora para a gente, para as escolas associadas do Cinep Paraná? O que eu quis... quando eu conversei contigo, falar sobre a minha visão prática, né? Porque nós temos, por exemplo, eu tenho 10 alunos de mestrado e doutorado em muitas das áreas de pesquisa, inclusive de genética profunda, né? de autismo, né? Somente naquele aspecto que você tem um filho autista, qual o risco, 20% do teu filho tem vários pontos. O que tem que ver, eu digo assim, você tem que, primeiro, se você tem autismo, se você trata de autismo, tem que gostar. Como eu digo, às vezes eu pergunto para a mãe, veja nas terapeutas se elas têm sangue nos olhos, se ela arregaça as mangas. Né? E, por exemplo, quando chega no meu consultório, lá mesmo do Cinep, eu tento mostrar o ponto positivo. Porque senão, às vezes vai no médico, vai... É a melhor hipótese, né? Não sei. Isso aqui não, mas olha, mas melhorou isso. Então, eu acho assim, a escola, ela tem que ver o potencial daquela criança. Tem que respeitar o que aquela criança pode aprender, sabe? Isso que... E nós somos humanos, gente. Tem pessoas que você vê um autista, alguém agressivo, você não consegue aguentar aquilo. Eu não aguento. Eu sou professor, gente. Na universidade, tem uns alunos que, né, eu digo assim, puxa vida, vão ser médicos, e isso em todos, psicólogo, médico e tal. Então, eu acho que você tem que saber que você pode ajudar. Né? Não é fácil. Eu entendo as escolas, às vezes eu vejo, né? Eu já vi professor entrar em depressão, né? Até eu brinco assim, puxa, será que... Entra em depressão. Os pais, você não sabe, nessa pandemia,
Quantas vezes eu indiquei antidepressivo para os pais e encaminhei para o psiquiatra ou para a psicóloga. Você, não sei se você entrou, olha, foi um período assim triste. E com o filho autista em casa ainda, está lá a mãe trabalhando, home office, e o filho, né, do lado, gente. Foi muito... Não é fácil. Então, você tem que gostar de atender não só autista, crianças com dificuldades. Eu sou suspeito, porque eu atendo... No consultório já tem 19 mil crianças e eu sempre estou tentando ajudar. Que ótimo. Tem como ajudar. Sejam positivos. Mostre o que é positivo. Eu sempre brinco, no casamento, se você não mostrar, não vê da tua mulher ou do teu marido os pontos positivos, não mete casamento. Pô. É bem isso. Deletar, né? Bem isso, ó, viu? Bem isso. Não, é os pontos fortes, mas isso que o senhor falou, o senhor fala com brilho nos olhos. E é isso que eu sempre falo, na área da educação, mesmo na área da saúde, a gente tem que ter o quê? Paixão por aquilo que a gente faz. Então, acreditar realmente que a criança pode desenvolver e que a gente pode proporcionar, digamos, cada vez mais um espaço para ela, digamos, com maior, digamos, com um trabalho mais assertivo, né, para que ela se desenvolva de uma forma melhor e tenha uma formação mais saudável, eu acho que esse que é o nosso papel. Né? Eu respeito muito os professores. Eu sou professor, às vezes dizem, pô, você vai toda manhã lá no hospital de clínicas, lá você não ganha pouco. Eu falei, mas é que... Às vezes eu pergunto aos professores, é que a gente gosta. É a paixão. Não tem jeito. Então... Tem uma brincadeira que uma vez que você entra na área de educação, você não sai mais, né? É uma cachaça, é um vício. Mas que bom, ó, adorei o senhor aqui hoje com a gente. E fica aqui o nosso convite, viu, doutor Sérgio Antoniuk, da sua parceria aqui com a gente para o ano que vem, inclusive, porque a gente vai ter o nosso bloco de neurociências, aí neuroaprendizagem, para cada vez mais a gente poder trazer para os educadores e para os pais também. A gente precisa multiplicar essas informações, para que cada vez mais as pessoas possam ir atrás, né, procurarem uma capacitação cada vez maior e melhor para as escolas, né? Muito obrigada pela sua atenção aqui e pelo carinhoso aceite aqui do nosso convite. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Não, né? Excelente, foi um brilho. Mesmo que vocês não gente. concordem com alguns pontos de vista, mas nós estamos sempre querendo ajudar. O mais importante é isso, é colocar realmente a pergunta, é questionar para a gente poder pensar e, né, chegar assim cada vez mais, uma conclusão cada vez melhor para todos. Né? Muito obrigado, foi um prazer muito estar com obrigada. vocês aí. Tá? Pessoal, muito obrigada aqui pela atenção de vocês. Né? Agradeço às escolas associadas do Cinep Paraná e fiquem logo, logo estaremos no nosso próximo podcast. Obrigada.